A gente fica numa situação muito peculiar para falar do Moro sempre, porque eu já venho falando faz tempo que o Moro é uma espécie de holograma. Ele é um. Eu usei essa expressão esses dias porque eu lembrei. Lembra do Tamagotchi, o bichinho virtual? Sabe aquele Claro. bichinho virtual? Eu sempre matava o meu bichinho virtual, sempre deixava ele morrendo de fome. Mas o ponto é: o bichinho virtual nem para entreter servia. É uma coisa assim. Era um brinquedo tão bizarro, né, que eu não conseguia me entreter com aquilo. Eu deixava o bichinho lá morrendo, eu era indiferente ao Tamagotchi. O Moro é mais ou menos um senador Tamagotchi, né? Um senador virtual, um senador holograma, uma memória longínqua e distante. Ele conseguiu se divorciar do Moro juiz. Olha isso, né? Olha que coisa esquizofrênica, com bipolar, com bizarra ao mesmo tempo, né? O Moro juiz servia ao seu papel, cumpria a sua função jurisdicional. Daí acho que por uma questão de ego, vaidade, né, o pessoal olhando para a Operação Lava Jato, aplaudindo os avanços da Lava Jato, e fatidicamente esse cara entra na seara política e tudo que esse cara fez desde o primeiro dia que ele quis entrar na seara política foi não só errado do ponto de vista estratégico, de cálculo, mas cunhado lá de mau caratismo. A traição. Traição na política. Não é à toa que a traição está no nono círculo do inferno de Dante. Está no nono círculo, né? São os traidores dos amigos, da família e da pátria. São círculos concêntricos e no meio está o capeta devorando os traidores da pátria. Onde que está Moro aí? E eu vou falar, assim, é tudo interessante, né? É meio que tragicômico essa situação, porque no mesmo dia que o Marcelo Odebrecht tem as penas anuladas, né, tem toda a operação anulada contra ele, o Dirceu tem a punibilidade extinta por prescrição, e você tem o Moro, né, sendo reconhecido como parte desse esgoto pantanoso que é o TSE, com o Supremo, com as presidências das casas, com o Poder Executivo, com o Lula, com essa turminha aí. Ou seja, o Moro ele se tornou parte integrante do churume que é a política nacional. Vocês sabem o que é o churume, né? Depois da decomposição do corpo, sobra só aquele negócio, aquele resquício meio preto, fedido, podre, né, putrefato. Churume. Não serve para nada. Acho que nem para adubo serve o churume. E nós temos aí um cara que combateu o sistema quando era juiz, hoje faz parte integrante desse sistema, está lá caladinho, está lambendo as botas de todos os ministros do Supremo, elogia categoricamente o Supremo Tribunal Federal. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma. Independentemente da perseguição às donas Jupiras, às donas Iracis, às jornalistas, às empresas de comunicação, à censura, ao complexo industrial da censura, como diria o Michael Schellenberger no Twitter Files, ao complexo industrial de abusos do Supremo, todo esse cenário de erosão dos direitos e garantias individuais
para esse holograma não importa. O que importa é o projeto pessoal de manutenção dele na cadeira do Senado Federal. Esse mandato não é mais do povo. Esse mandato não é mais das pessoas que o elegeram. Se tem uma coisa que a gente precisa no Brasil, sem sombra de dúvida, são de várias reformas, né? Mas precisa de uma reforma política, porque se tivesse recall no Brasil, o Moro seria removido do cargo pelo próprio povo. Exatamente, Marco. E pensando aqui um pouquinho de história, né, um pouquinho do que aconteceu até hoje, né, não nos deveria surpreender o fato do Moro ter sido absolvido por unanimidade no TSE, inclusive com o voto do Alexandre de Moraes. Por quê? Ora, vamos voltar atrás aqui, né? A Lava Jato, de fato, estava atrás de corrupção, estava atrás de ilícitos, de pessoas que realmente haviam cometido crimes, e crimes gravíssimos, né? O maior esquema de corrupção da história. Mas a gente percebia também que a Lava Jato sempre segurava, né? Tirava o pé quando esbarrava em alguém do PSDB, algo que já foi muito falado. E aí a gente fica pensando, será que a Lava Jato, no fundo, não aproveitou apenas crimes reais, mas que o verdadeiro objetivo era uma questão política, né? Porque o PSDB queria ter a presidência ali com Aécio Neves, não conseguiu, né? O PT já estava aí no seu 4º mandato seguido, né? E a gente sabe que o Teatro das Tesouras ele precisa de rotatividade. Então, no momento que um lado fica muito ambicioso, o outro começa a fazer algo para, não, agora é minha vez. E aí, nessa história, teve alguém que veio de fora, que surpreendeu, né? Porque o que estava acontecendo ali na eleição de 2018? O PT já estava detonado. O próprio Lula estava detonado. Mas apareceu uma figura que era fora do Teatro das Tesouras e que atrapalhou o plano dessa galera, né? E acabou levando ali o pleito. E aí a gente lembra, e antes disso, né, na época do Temer, o Temer foi quem indicou o Alexandre de Moraes. E o Temer é dessa ala aí de centrão, né, muito mais ligado a PSDB do que PT. E aí a gente tem a figura do Moro. O Moro, então, entra ali junto com o Bolsonaro, vira ministro da Justiça, e seguindo aqui a nossa história, ele vai, então, em um dia, depois, né, de ser visto como o grande paladino da justiça, ele faz aquela, né, audiência, vamos dizer assim, lá no Ministério da Justiça, chama toda a imprensa. Eu estive lá e eu via todos os jornalistas da grande mídia sorridentes, todo mundo entrando ali, e ali eu já comecei a perceber que, olha, que vai acontecer alguma coisa muito ruim. A galera da Globo, todo mundo muito feliz. E aí ele faz aquele show dizendo que havia algo errado no governo de Bolsonaro, né? Que havia ali ilícitos, né? E que ele era contra a corrupção, que toda aquela história que vocês já sabem, né? E aí logo depois, no mesmo dia, a gente já começa a ver que essa narrativa vai indo por água abaixo, que não tinha nada. Ele fala de uma reunião, essa reunião depois é vazada e não tinha nada. Ele nunca apresentou nenhuma evidência, nenhuma prova da acusação que ele estava fazendo, e aí ficou claro que, no fundo, ele queria era derrubar politicamente o Bolsonaro para ele mesmo vir à presidência depois. A famosa trairagem, né, como a gente fala lá no Rio de Janeiro. Não conseguiu, já percebendo ali que a candidatura dele não ia dar certo na presidência, porque ele foi considerado, todo mundo viu, né, o tipo de traição que ele tinha feito, então ele vai e tenta o Senado, que era muito mais fácil, né, e aí ele consegue.
PL e PT, né, entram com essa ação contra o Moro, e o Moro é alguém que, como o Marco muito bem definiu, né, gostei dessa definição dele, é um holograma. Né, você não pega, você nem sabe o que ele pensa, o que ele acredita. Na verdade, eu acho que nem ele sabe. Porque, no fundo, ele tem um grupo do qual ele segue e que me parece que ele só obedece ordens. E o que mandarem fazer, ele faz. Então, para mim, o Moro nunca saiu desse lado do Teatro das Tesouras. Posso estar errado. Mas até agora, sempre quando as coisas eram para valer, ele se mostrou desse lado. Ele se mostrou quem ele era ou quem ele não era, melhor dizendo, né? Que não era nada daquilo que a população achava que ele era. Agora está na hora do povo parar de ser feito de trouxa, gente. As pessoas têm que entender. O Moro é sistema. Ele é totalmente sistema. Mas ele não vai com o PT, sim, mas ele vai com o outro lado. O outro lado do Teatro das Tesouras, que no fundo vai dar a mesma coisa. E ele já, com essas declarações de hoje, já está preparando novamente o mesmo erro lá, mesmo esquema, o mesmo plano quando ele saiu do Ministério da Justiça. É o mesmo plano. Uma terceira via. Vocês podem ter certeza de que o Moro vai vir com total apoio dele para quem quer que seja, né, aliado a esse outro lado do Teatro das Tesouras, que está até agora esperando o seu momento de entrar no poder. Então fica aí essa pequena história para vocês meditarem. E, Max, posso fazer uma parte a respeito disso? Por favor. É que eu achei interessante, eu tive quase um debate sobre isso com o Cláudio Dantas no Sem Rodeios, é que pelo formato do programa não dá para entrar muito a fundo, mas ele fez aquela digressão famosa, né? Pô, veja bem, a gente não pode bater tanto, estratégia. Me lembra do xadrez 4D, acho que você está lembrado do xadrez 4D, que me parece mais um xadrez de 4, né? Mesma coisa que Tarcísio, Zema, Caiado, Jorginho, Ratinho Júnior. Pô, todo mundo que joga xadrez 4D, ou xadrez de 4, vira cadelinha do sistema? Esse é o xadrez 4D? Isso aí. Xadrez 4D é... Você não sabe o que o cara pensa do ponto de vista cultural? O cara não fala nada sobre militância neomarxista LGBT. O cara vira uma espécie de peãozinho das vontades do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes. E isso é bom para a direita, para fortalecer a direita. É esse o ponto que eu não consigo entender, né? Não faz o menor sentido um negócio desse, porque uma coisa é projeto pessoal do cara. Você vê que o cara ele tá no cargo pela sobrevivência dele. Não é porque ele estrategicamente é bom para nós. O cara nunca fez nada de bom ao longo desse ano e meio de mandato para ninguém, né? Ele só é um fantasminha ali, um fantasminha dos corredores do Senado Federal, inexpressivo. Pelo contrário, ficou lambendo a orelha do Flávio Dino na sabatina. De novo, a diferença entre o Moro e a Jandira Fegali é que pelo menos eu sei o que a Jandira Fegali pensa. Nem isso eu tenho do Moro. Perfeito, Marco. Exatamente, né, Berenice? Gente, é exatamente isso que eu penso também. Acho que se ainda existe alguém que tinha esperanças na figura do Sérgio Moro como um bom político, agora pode acabar de vez com essas esperanças, porque esse julgamento o mantém dentro de garras que, se ele sair da linha por um momento, o que vai acontecer? Vão requentar esse processo, vão desengavetar ele de novo, voltar a julgá-lo. Então, assim, a partir de agora, eu estou até curiosa, daqui uns dias nós teremos a votação daquela PEC que vai colocar fim ao mandato vitalício dos ministros do STF. Estou curiosa para saber como vai ser o voto
de Sérgio Moro. Ele vai se anular como senador, não esperem um Sérgio Moro atuando ali junto com a oposição, em algum tipo de CPI, ele vai votar provavelmente junto com o governo agora, né? Mais uma pessoa que precisa se corromper para sobreviver, como bem disse aqui o Marco Antônio. E o preço que se paga é muito caro, né? Muito caro. Essa conversinha ao pé do ouvido na sabatina do Flávio Dino no final do ano passado, a gente já sabia o que ia acontecer agora, e de fato está se concretizando, né? Já havia ali indícios do voto dele. O próprio Flávio Dino falou que não precisava, ele estava ali naquela campanha, nos corredores do Senado, passando de gabinete por gabinete, e ele falou que não precisava pedir o voto do Sérgio Moro. Por que será, né? Por que será? Segundo ele, é porque eles já se conhecem há mais de 30 anos, dando a entender que eles são até amigos. Mas não, é amigo de conveniência. E agora, Sérgio Moro está anulado. Mas o bom disso tudo para ele, Max, é que ele ainda tem 8 anos, né? Foram 8 anos, então ele ainda tem mais uns 6 anos e pouco, né? Já passou 1 ano e pouco aí que ele está no mandato. Ele tem muita lenha para queimar. Eu totalmente discordo desse mandato tão longo para Senado, mas isso já é uma outra conversa.